Olá, Skillers, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que muito bem. Hoje vocês querem e desejam aprender Gemini com Java e ainda fazer alguns testes automatizados e aprender isso realmente do zero, porque se você não sabe isso, sua vaga vai demorar a chegar, porque isso é extremamente importante. E bom, nesse vídeo eu quero mostrar para você como que você pode criar uma estrutura profissional com JUnity, Mock Web Server e o client do Gemini API. Isso tudo de forma testável, reaproveitável e pronto para a gente, entre aspas, trabalhar em produção. Nesse caso aqui, com o CLI, o Command Line, e se você é um desenvolvedor e quer realmente usar a inteligência artificial de forma a perguntar até mesmo e saber se essas informações que ela está retornando tá ok, fica aqui comigo, vai até o final do vídeo e a gente vai codificar um pouquinho. Já deixa um like e dá aquela força que pode ajudar bastante a gente no dia a dia também. Beleza? Mas vamos para o vídeo. Já vou deixar aqui a minha tela de lado e vamos continuar o que a gente estava trabalhando. Então, aqui eu já tenho o meu Envy. Deixa eu mostrar para vocês o que a gente já fez. A gente já tem o teste do Envy. Nós temos o próprio Envy. Temos dois métodos. Um que é o get, para a gente pegar aqui. E o outro é para a gente pegar ou passar um valor default para ele ser assumido. Ele assumir esse valor default. Beleza? Então vamos lá. Voltando aqui, se eu passar essas informações aqui, vocês concordam que eu tenho a minha key sendo passada? Se eu tenho e eu estou usando o get, vamos vir aqui, passo as informações, então ele deveria pegar, correto? Ou ele vai pegar do sistema operacional, ou ele vai pegar da biblioteca que eu adicionei, que é o .env, correto? Essa biblioteca, ela carrega esse ponto .env. Isso assim, gente, em todas as tecnologias que vocês forem trabalhar é dessa mesma maneira, correto? E lembre-se, essas variáveis de ambiente ela fica no sistema operacional. Aqui é um modo de eu trabalhar com ponto .env em produção, perdão, localmente, não em produção, de forma local. O sistema ele vai pegar via sistema operacional ou via configuração de serviço. Normalmente, se você for trabalhar em produção, vai ser por variável de serviço, tá? Então, vai ter um sistema que armazena essas keys e você vai fazer uma requisição. Automaticamente, via SDK, aí o sistema não, ou o sistema vai identificar automaticamente colocando uma determinada secret, ou vai identificar. Eu mostro depois, no futuro, isso para vocês, que a gente vai trabalhar com Spring Boot aqui, e eu mostro isso como funcionaria na web, certo? Então, beleza. Aqui eu tenho que chamar, importar aqui o env, ó, vou importar, importei, tá funcionando. Agora, o que eu preciso fazer? Eu também tenho que escolher o Model ID. O que é o Model ID? Lembra que eu já falei para vocês que a gente configura aqui, ó, olha a requisição que eu faço. Eu faço um curl para essa URL e aqui eu tenho que passar alguns parâmetros. Nesse parâmetro, eu preciso passar o Model ID. Aqui, ó. Esse é um dos Models ID. O Gemini 2.0, ou eu teria outros também para utilizar. Aqui na Google API Develops, perdão, Google AI for Developers, aqui nós temos vários modelos. Tipos de modelos da própria OpenAI. Oh. Tipos de modelo da Google, certo? E esses tipos de modelo tem o Gemini 2.5 Flash, Lite, tem os que aceitam áudio nativo. Nem todos os modelos são multimodais, tá, gente? O que é multimodal? Multimodal é que aceita texto, áudio e imagem, arquivos. Por isso que às vezes você vai tentar utilizar um modelo e ele não aceita. É por isso, porque são estratégias diferentes de utilização. O modelo de texto, ele simplesmente usa um transformers, e esse transformers ele vai adivinhando ali, faz parte da rede neural, né? Então ele vai fazendo a previsão ali, via modelo probabilístico, dos textos para ele criar aquele enxurrado de conteúdos, né?
Depois vou trazer mais conteúdo sobre isso, mas não se atentem a isso. Então, a gente tem vários modelos aqui. O que eu quero trazer é que a gente vai usar os níveis gratuitos. Aqui eu posso utilizar o 1.5, eu posso utilizar o 2.0 que a gente utilizou ali. Eu vou utilizar o 1.5 porque é uma coisa bem mais simples aqui. Eu só quero fazer uma integração com a API e mostrar para vocês a pirâmide de teste. Certo? Então aqui nós vamos escolher 1.5. 1.5. Aqui, ó, Gemini 1.5. Ah, Rodolfo, mas como que eu vou descobrir? Vamos descobrir juntos aqui. Gemini 1.5. Aqui, ó, o Gemini Flash, esse aqui. Beleza, vamos testar com o Google API. Espera aí. Vou colocar aqui. Beleza? Ó, aqui ele já me mostra que ele está usando o 2.0 Flash. Então, eu posso vir aqui e alterar também o tipo de modelo. Types Model Gemini for API. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a lista deles. Aqui, boa. Então, aqui eu tenho vários. Ó, Gemini 2.5 Pro. Aqui a gente pode ir selecionando, mas lembrem-se que eu quero o 1.5. Flash. Aqui, ó. Aí tem o Pro, esses aqui já foram descontinuados, tá? Mas para mim é muito mais sobre a gente testar a API, não estou interessado no modelo em si. Se a gente fosse trabalhar de verdade, a gente teria que fazer uma assinatura, mas aqui a gente só está querendo fazer alguns testes. Então, beleza. Eu vou copiar isso aqui, ó, e ele vai ser o nosso Mod ID. Deixa eu pegar aqui. Já temos o nosso Mod ID. Então, eu preciso da API Key e do Model ID também. Então, como que eu faria? Vou criar uma nova string aqui, uma nova variável, que vai se chamar Model ID, é o ID do modelo, e aqui eu vou chamar o env.get or default, vou passar aqui Model ID, e vou passar o modelo aqui também, o default key. Rodolfo, eu não entendi o que isso faz. Vamos lá. Pega o Model ID ou o Gemini. Primeiro, no meu sistema operacional, eu não tenho essa variável de ambiente. Esse é o primeiro ponto. E se eu não tenho, lembra do que ele faz. Ele vai verificar se eu tenho aqui no ponto .env. Vamos ver, eu tenho no ponto .env? Também não tenho. Então, logo, vai dar erro. Então, o get or default é pegue e se não existir, aplique isso aqui como padrão. Então, automaticamente, se eu não tenho em hard code, isso aqui nós chamamos de hard code. Hard code. É código que não é mutável. É um código que está ali na minha code base. Nós chamamos isso aqui de base de código. Então, é um código hard code, certo? Então, como é um código hard code, se ele pegar um default, se ele não existir, né? Que eu poderia também ter e eu colocar aqui, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês. Por exemplo, vir aqui, colocar aqui, talvez, deixa eu vir aqui, pegar esse aqui. Então, o que ele vai fazer? Get, ele vai pegar o Model ID, vai verificar se tem no sistema operacional ou aqui no env. Tem em algum desses lugares? Tem, agora tem. Então, ele vai pegar esse daqui como padrão. Não vai pegar o default que a gente adicionou no hardcode. É uma coisa ou outra, tá? Nesse caso aqui, eu vou tirar porque a minha ideia é explicar e ensinar a vocês. Beleza. Dito isso, a partir desse momento, gente, eu já tenho quase tudo para eu poder fazer uma requisição como a gente fez aqui via curl. Lembra que via curl a gente só copia isso aqui, coloca no terminal, dá enter e ele já traz a resposta. Só que aqui eu vou ter que montar essa URL passando o modelo, ó, que é o Model ID, passando as informações aqui da API. Então, o body também, o corpo, né, dessa informação. Então, eu preciso passar todas essas informações aqui para a gente poder fazer uma busca, solicitar alguma informação e ele responder também, certo? E responder algo como essas informações aqui, ó. AI learn for data to make predictions or decisions. Então, a ideia seria essa. Beleza? Então, com isso,
eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer uso de uma outra biblioteca que nós temos aqui no POM, que se chama Octa HTTP. O que, que o Octa faz? Cadê o Octa? Aqui. Eu sempre uso biblioteca para vocês entenderem, tá? Aqui o Octa, ele me permite usar a especificação HTTP, o HTTP. O HTTP, gente, ele pode ser usado com o HTTP 1, que é o 0, né? O HTTP caching, que a gente consegue cachear, o HTTP 1.1, o HTTP 2, que é bem mais rápido, e temos os WebSockets. O WebSockets a gente faz uma única ligação, a gente consegue ligar ali ligar o cliente e o servidor e essa comunicação ela seguir de uma única via e eu não fecho a conexão. Eu vou explicar isso, porque isso aqui eu acho extremamente importante, tá? Acho que se vocês não souberem essa parte de redes, isso implica em vocês não saberem muitas outras coisas de problemas que podem ter. Mas vou falar aqui de forma bem breve. Como que funciona o processo da comunicação HTTP? O HTTP, gente, é um protocolo, é uma forma de comunicação. Então, como forma de comunicação, eu tenho dois meios. Um é o cliente, o outro é o servidor, certo? Como que funciona essa comunicação? O HTTP, imagina o HTTP como um túnel e ele precisa, antes de iniciar uma requisição, ele faz um processo que nós chamamos de handler shake, HTTP handler shake. Handshake. Aperto de mão, tá? Deixa eu pegar a imagem. O handshake, gente, é simplesmente o seguinte: cliente é você que está aí. Imagina que eu sou servidor. Eu sou servidor, eu tenho lá um código que você quer buscar. Um chat GPT, por exemplo. Vamos exemplificar aqui então. Aqui eu estou fazendo uma consulta ao Gemini, da Google, certo? Então, isso está num outro computador, não está no seu computador. Eu estou fazendo uma requisição. O seu cliente é o seu Chrome, é o seu Opera, é o seu Firefox, é o seu Safari, sei lá. Qualquer navegador que você esteja usando, ou qualquer cliente, ou qualquer client que nós chamamos na computação. O client é alguém que está fazendo a requisição, alguém que está pedindo alguma coisa a um servidor. Então, aqui, ele começa, num primeiro processo, gente, fazendo uma chamada. Ele faz primeiro o seu computador, ele primeiro envia uma mensagem falando, ó, que quero conversar com o seu servidor. O seu servidor responde, ó, aceito. Agora aceito também. Então, depois que eu recebo, deixa eu mostrar aqui, peraí. Ele funciona da seguinte maneira. Aqui a gente tem o HTTP e aqui é a forma de comunicação. Então, o cliente primeiro pergunta, sync, que ele quer fazer uma sincronização. Então, ele pergunta e ele responde sync, certo? Então, aqui eu já tenho a primeira interação. Depois, eu tenho a segunda interação. Aqui eu tenho a segunda interação. Depois, eu tenho a terceira interação, que aqui ele vai dizer aceito. Peraí. Ó, ele sincro... Deixa eu ver um melhor aqui. Ó, aqui ele envia, o cliente envia o sync e o servidor envia novamente sync. Estamos aceitos. Estamos aceitos. Ó, aí aqui eu fiz uma requisição, ó, dei um enter aqui e vou mostrar para vocês o tempo da requisição. Aqui é o dado que ele retornou aqui em cima. Foi um get. Esse get, se vocês olharem aqui, ele me responde, ele me dá um preview, né, de forma mais formatada, que é essa resposta aqui. Aqui em time, vocês podem ver que foi 3,35 milissegundos. Então, ó, conexão inicia. Stalled, aí 7,12 milissegundos. O DNS Lookup, que ele faz a descoberta aqui do DNS, porque isso aqui, ó, Pokémon.co, isso precisa ser buscado qual é o IP de verdade dele. Então, ele faz em 22 microseconds, eu acho que é alguma coisa assim.
É Micron, acho que é Micron, algo do tipo. Então ele inicializa a comunicação. Então ele tem várias etapas. Ó, request enviado, esperando o servidor responder, content to download, o download do conteúdo. Então aqui a gente tem várias informações que é interessante para a gente entender peraí, que errado. Entender um pouco da rede. É extremamente importante vocês saberem sobre rede, tá? Rede. Então esse render shake, quando a gente faz um sync, aqui ele dá um sync acknowledge. Aqui ele adiciona um sincronização e sendo conhecida. Então aqui ele vai. E aqui são. Então eu preciso de 3 requisições para eu receber a informação. Beleza? Mais ou menos 3 a 4. Então, beleza. Entendendo isso, entendendo que HTTP é a forma de se comunicar o cliente e o servidor, eu agora preciso vir aqui e usar um cliente para fazer essa requisição. No nosso servidor, gente, no nossa aplicação, o OKey HTTP, o OK HTTP, certo? Então, essa daqui é a biblioteca, esse daqui é o documento e vamos nessa. Aqui é bem simples, tá? Deixa eu vir aqui. O que eu vou fazer aqui? Simplesmente vou chamar a biblioteca OK HTTP client. Ó, dei enter, ele já importou aqui, ó, a biblioteca. Vou colocar aqui HTTP. Vou colocar HTTP client, tá? HTTP client. Igual. Agora eu tenho que instanciar e dar um build nesse client. Beleza? Então vou dar um new OK client e já vou dar aqui um ponto builder. Ele já vai construir aqui para a gente utilizar. Não pode converter. Aí que eu fiz alguma coisa errada. HTTP client, beleza aqui. O que eu fiz aqui errado? Ah, tá. Já sei o que eu fiz errado. Porque aqui, beleza. Eu já vou dar o builder. E aqui eu tenho que retornar, gente, um OK HTTP, porque é o tipo que eu falei que ele é. O builder não retorna isso, porque eu quero adicionar algumas outras informações, tá? Quais tipos de informações eu quero adicionar? Eu quero adicionar um timeout, call timeout. O que é o timeout? Eu preciso. Deixa eu mostrar aqui, ó, para vocês. Por que eu estou falando dessa comunicação? No HTTP, eu preciso fechar essa comunicação. Então, imagine o seguinte: eu fiz uma requisição do cliente para o servidor e ele fica lá 40 minutos. Imagina, o usuário fica ali 40 minutos e já deu erro. E eu ficar ali deixando essa conexão ser persistida. Isso é ruim para o próprio usuário. O usuário precisa ter uma sensação de uma experiência boa nesse sentido. Então, é importante a gente seguir, é importante a gente matar esse processo. Então, aqui eu vou adicionar um timeout, um tempo para ele matar essa sessão. Normalmente, gente, em 5 segundos é o tempo máximo que a gente faz essas comunicações ocorrerem, tá? É um tempo máximo de requisição. Isso, senão, você já começa a trazer uma experiência ruim ao usuário. Claro, existem vários cenários. Eu vou usar um cenário que a gente está trabalhando atualmente na empresa que eu trabalho, que a gente teve que abrir um timeout de 40 segundos, porque a LLM demora muito para processar as informações que a gente passa. Então é um cenário específico, é algo que precisamos ter flexibilidade, mas a gente já está trabalhando para diminuir essa performance para uns 10 segundos, 12 segundos, porque 30 segundos é muito tempo para a experiência do usuário, certo? Mas aqui, beleza, 5 segundos. Então a gente tem aqui, eu vou colocar um timeout de 30 segundos, beleza? Só mesmo para a gente ir se adaptando, porque é uma LLM. Uma LLM pode demorar um tempo maior na hora de retornar esses resultados. Então eu vou colocar um duration, ponto, off seconds, em quantos segundos? 30 segundos, porque a gente está trabalhando com a LLM, tá?
Então, aqui eu preciso agora construir. Agora sim, eu tenho um Octa Client, porque aqui eu passei as configurações do timeout para ele matar a comunicação se passar de 30 segundos, correto? Se passar de 30 segundos essa conexão aqui, a gente mata ela e aí mostra para o usuário que deu um timeout, deu um erro de conexão, certo? Certo. Então, continuando, precisamos fazer o seguinte agora. Gemini. Eu vou ter um Gemini Client. E eu ainda não criei essa classe. E vou chamar ele de Client Gemini Client. Nós temos o client do Gemini e o client do HTTP. O que significaria esse Gemini Client? O Gemini Client, a gente vai passar um Octa Client e ele vai conseguir lidar com qualquer tipo de interface. O porquê que é interessante a gente fazer isso via injeção de dependência? Porque se eu mudo a minha biblioteca, gente, eu só mudo aqui. Eu não mudo em mais nada. Eu não preciso entender os métodos, eu não preciso entender. Eu posso manipular para a gente sempre seguir a mesma biblioteca, os mesmos métodos. Isso, às vezes, é bom a gente até abstrair, tá? Porque se um dado momento essa biblioteca não é mais utilizada, eu consigo arrancar isso aqui de forma muito fácil. Dar manutenção de forma muito simples. Beleza? Então, por isso que eu estou criando um Gemini Client, porque eu isolo essas duas ideias. Então, com esse isolamento, eu vou agora criar um Gemini Client. O que eu passo para esse construtor aqui? Eu vou passar um HTTP Client, que é o que eu falei para vocês, o cliente. Vou passar uma base URL, porque eu preciso da URL para a gente poder usar a LLM do Google. Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui a URL que eles têm. Aqui, ó. Essa aqui é a URL, certo? A base dela. Vou passar aqui. E agora, o que eu preciso passar? A API Key. Lembra? Olha o que eu preciso. Eu preciso da URL, da API Key e agora eu também vou precisar do body. Mas o body a gente vai construir já na própria LLM. Beleza? Vocês vão ver que a gente vai depois começar a se comunicar com esse client do Gemini. Então, eu vou passar esse client do Gemini para um chat e esse chat vai saber lidar com as classes, ou melhor, com os métodos dessa interface que a gente está criando. Ou melhor, dessa classe que a gente está criando. Tá bom? Então, beleza. Vou aqui, ó, ponto e vírgula. Eu não tenho ainda esse Gemini, mas a gente vai construir. Beleza. Depois, o que eu preciso? Eu preciso criar um system. O system é o prompt do como a LLM tem log. Eu quero que tenha um post, é necessário que esse post tenha X caracteres, é necessário que valide se está com... as informações estão corretas em termos de escrita. Eu preciso dizer que essa escrita é em português, ou inglês, ou espanhol, em qualquer língua que você queira. Então, eu preciso de tais regras para esse prompt ser seguido, certo? Então, aqui eu vou criar uma string e eu vou passar um system como variável. E aqui eu vou colocar um system qualquer. Você é um especialista em blogs. Você sabe desenvolver posts para a área de tecnologia, desenvolvedores. Aqui. Então, eu coloquei um prompt aqui, porque depois a gente vai somar isso ao conteúdo da conversa que a gente vai fazer, tá? Aqui é só uma ideia, mas um prompt, ele é muito mais detalhado, tá? Depois eu posso até fazer uma aula só de prompt. A gente está trabalhando muito com LLM no dia a dia, então eu posso trazer um pouco sobre esse conteúdo. Mas aqui é uma coisa básica para a gente trabalhar, porque o foco aqui é Java, não é a LLM em si. Mas beleza. Então, com isso, eu preciso agora, gente, do sistema de chat. Como que funciona? Imagina o seguinte: você está conversando com o agente. Eu preciso saber
qual é o papel e o conteúdo. Quando a gente fala em papel, a gente está falando de roles. Roles. Quando a gente está falando de conteúdo, a gente está falando de mensagens. Messages. Rodolfo, não estou entendendo nada. Você vai entender agora. Quando você está no chat GPT, quando você insere um input, quem está inserindo o input é você ou a IA? É você, é o user. Então, beleza, o usuário ele vai adicionar oi. Oi, tudo bem? Tudo bem? Então, aqui eu tenho o papel e a mensagem. Quando eu coloco isso na LLM, eu tenho uma resposta. Eu vou colocar agente, tá? Agent aqui. Agent. Eu vou chamar de agente, tá? Mas aqui é o computador, é a IA, como a gente queira chamar. Vou chamar de agente. O agente, ele responde, tudo bem. E você? Então, aqui a gente está criando o quê? Um histórico. E aí, se você fala, user, responde, tudo ótimo. Quero saber que dia é hoje. Por exemplo. Então, aqui a LLM vai responder agent. Vai responder agent. Hoje é o dia, sei lá, 12, dananã, qualquer coisa. Aqui, gente, a gente está criando um contexto de mensagens. E eu vou chamar isso aqui de histórico. Porque aqui eu tenho um histórico. Você concorda? Eu tenho um histórico. Ou em inglês, history. History. Por que eu preciso disso? Eu preciso que a LLM saiba o contexto da conversa. Não adianta nada eu começar a conversar com ela e ela só saber o que eu estou enviando agora. A ideia do ChatGPT é que ele tenha contexto. E nós chamamos essa história de contexto. Certo? Então, eu sempre vou passar esse history de contexto para a LLM. Só que as LLM, gente, tem um ponto que é o seguinte: tokens. Os tokens não são palavras de forma direta. Token. Bom, aqui os modelos, é importante vocês entenderem sobre os tokens. Então, aqui, quando eu escrevo alguma frase, token é isso aqui. Ele faz uma contagem desses tokens. E cada LLM, gente, a gente tem um preço. LLMs, input, price. Deixa eu ver aqui. LLM, aqui, ó. Nós temos um preço, ó. Input cost, que é o custo por input e output. Quando eu estou escrevendo, ele está fazendo a contagem desses tokens. Quando eu recebo essas informações, ele também faz uma contagem e eu pago pela entrada de dado e pela saída também. Então aqui vocês podem ver, ó, tem vários aqui para a gente fazer um teste. Nós estamos usando esse daqui. Esse daqui, ó, menor ou igual a 128 mil tokens. Eu não posso ultrapassar essa quantidade aqui. E quantidade desses 128 mil não é de caracteres, tá? Não confunda caracteres com tokens, são coisas diferentes. Certo? Então aqui eu posso até fazer uns valores aqui, fazer analisar o preço, né, dessas informações e tal. Mas não é isso que eu queria trazer. Eu só quero trazer para vocês que tudo isso aqui que a gente vai adicionar, esse contexto aqui, vai levar em consideração o preço também do input e do output, tá? E esses tokens são importantes vocês saberem quando vocês estão trabalhando com a LLM. Nesse caso aqui é gratuito, a gente não vai usar um contexto gigantesco e tudo mais. Beleza? Então, beleza.
Nós também vamos fazer o seguinte. Lembra que eu falei ali para vocês que eu preciso dos histories e tudo mais? Eu vou ter um chat service também. Chat service. Esse chat service, ele vai armazenar tudo que eu passei para vocês, em termos de histórico, as informações do system, a gente vai fazer a busca das informações das mensagens, vai montar tudo isso no prompt e vai fazer a requisição. Certo? Então, beleza. Eu vou fazer uma construção aqui do chat service, passando o Gemini client, passando também o model ID, passando também o system. E aqui, gente, eu preciso dizer a quantidade de informações que eu vou permitir nesse contexto. Eu vou colocar 5. Eu não quero que tenha mais de 5 informações aqui, tá? E se tiver, eu vou matar. Eu vou fazer a limpeza disso, porque, como eu falei, isso daqui pra gente, se a gente passar por 20 mil contextos, isso aqui fica bizarramente grande. A LLM não vai te trazer um bom resultado muitas das vezes, porque ela vai se perder diante de tanta informação e não vai ser um bom prompt. Então, uma janela de 10 conversas, 5 conversas, é interessante para ela entender o contexto e continuar trazendo essas informações. No nosso caso, como é um post, aqui eu não vou nem fazer, você é um especialista em inglês, por exemplo, em ensinar inglês para brasileiros. Pronto. Melhor do que o blog. Eu vou preferir assim porque é mais fácil. Então, assim, a gente vai ter uma janela de contexto interessante, tá bom? Beleza. Com isso, eu preciso agora fazer o quê? A integração com o meu Gemini Client, porque eu não tenho ainda. E aí entra um conceito da pirâmide de teste que eu falei para vocês. Pirâmide de teste. Nós já começamos a fazer os testes unitários com o Envy. Isso são testes unitários. A gente pegou a classe e só testou a classe, certo? Então agora a gente vai para o teste de integração. Eu vou integrar o meu sistema com um componente externo, que é o Gemini. Só que eu vou criar, gente, ao invés de eu fazer isso aqui, ao invés de eu ter esse cenário de comunicação aqui com o servidor, eu vou fazer o seguinte, deixa eu fazer isso aqui, para mostrar melhor. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou ter, ao invés de fazer essa comunicação, eu vou matar esse servidor de verdade. Peraí. Que é o verdadeiro. E vou colocar um servidor mock. Mock Web Server. Que é um servidor fake. Eu já sei a saída que ele vai dar. Então, eu já crio essa saída, esse output. E isso aqui é simplesmente para a gente testar o nosso código, para ver se, dado uma saída do mock, eu consigo processar as informações de forma normal. Eu não estou preocupado se a informação mudou. Eu estou mais preocupado se todo o meu processamento está feito da maneira correta. Certo? Espero que isso esteja bem claro para vocês, porque isso é extremamente importante. Tá? Bom, como a gente já estamos aqui 30 minutos, mais de 30 minutos conversando, eu vou focar um pouquinho na próxima aula para a gente já ir diretamente na parte da implementação. Eu sei que muitas das vezes eu chego com um pouco mais de teoria, mas eu julgo que essa teoria é extremamente importante para vocês entenderem também esse processo. Tá bom? Então, valeu, obrigado, nos vemos na próxima. Fui!